Bom dia, meu nome é Matheus Aduites e juntamente dos meus amigos Brian Luiz, Raíssa Guimarães e Daniel Possato, iremos apresentar o trabalho 2 da disciplina de Fundamento de Mecânica das Estruturas da UFJF. Iniciaremos o nosso trabalho instalando no ambiente os pacotes necessários para a modelagem computacional das estruturas, bem como a importação das bibliotecas necessárias. Para representar de forma computacional o pórtico da questão 1, iniciamos o código estabelecendo os pontos dos nós e definindo a conectividade entre esses nós. Para o segundo passo de montagem do modelo estrutural, instanciamos o sistema, depois implementamos as conectividades entre os nós, e então fazemos os carregamentos distribuídos e os apoios. Então, chamamos o método solve para calcular toda a estrutura, e geramos 6 gráficos que serão exibidos na tela. Primeiramente, colocamos as informações da estrutura no A, B, C, D. Colocamos o nó E por conta da definição do momento, senão o programa não iria ler. Então, definimos as conectividades entre os nós e montamos o modelo estrutural. Pegamos a instância do sistema estrutural, implantamos os System Elements, implementamos a conectividade entre os nós, gerando os elementos, os membros no caso. Colocamos os carregamentos concentrados, de acordo com esse código repetitivo, usamos um for, no caso. Colocamos o carregamento distribuído de uma forma ASCII-load, com elemento, e definimos os apoios. A solução e os resultados da modelagem desse sistema estrutural podem ser vistos nos 6 gráficos que vão ser exibidos a seguir. Bom, na questão 3, a gente tem essa viga, sujeita a um carregamento, e ela possui 2 pontos de apoio. Cada um dos apoios está a uma distância x das extremidades da viga. Então, a questão, ela pede para calcular qual que seria esse valor de x, que vai gerar o menor momento máximo, e também para dizer qual é esse momento. A ideia da questão, então, é fazer várias iterações, variando o valor de x, e para cada uma, calcular qual foi o momento máximo, e armazenar esses valores de momento. Com isso, a gente consegue comparar e saber qual deles foi o menor, e também determinar qual foi o valor de x onde teve esse menor momento. Como a questão não tem dados numéricos, é uma questão teórica, a gente definiu alguns dados aqui para a estrutura, como o comprimento e o carregamento dela. E aí o intervalo foi definido como meio, que seria o intervalo de x que iria variar a cada iteração até atingir o comprimento da barra no meio, o comprimento sobre 2, já que o valor de x varia nas duas extremidades, então iria da extremidade até o meio da barra. Então aqui embaixo começa a iteração, e para cada valor de x vão sendo calculadas as informações estruturais da viga, Aqui tem 3 equações, por exemplo, por questão de serem 3 intervalos, sendo o primeiro da primeira extremidade até o primeiro apoio, depois a distância entre os 2 apoios, e o terceiro intervalo do segundo apoio até a outra extremidade. Então, aqui estão sendo calculados os carregamentos, e depois as informações com relação ao momento. Aqui, nessa parte do código, a gente usou o suporte init em vez do roll, que especifica um rolamento, porque usando como rolamento, a biblioteca estava dando como uma estrutura instável. Dessa forma, a gente não estava conseguindo calcular as informações, Por fim, após fazer as iterações, aí vai gerando aqui a solução do sistema, E os diferentes momentos que foram sendo armazenados. Então, aqui embaixo tem os gráficos para os diferentes momentos gerados, sendo que o menor momento que a gente obteve foi para a distância x de 0,5,
E para esse valor de 0,5, o momento foi de aproximadamente 2,49, né? Esse seria o menor momento máximo. Então, eu acho que uma conclusão que dá para tirar dessa questão seria de que quanto maior a distância entre os apoios, menor vai ser o momento máximo. Provavelmente, se a gente fizesse uma menor distância ainda, um menor intervalo do x, provavelmente ainda teria um momento menor do que o que foi gerado. Bom, em relação à questão 4, nós temos aqui a figura, né, com uma ponte, um veículo, e a gente precisa calcular o momento máximo positivo causado por essa passagem, né, e retornar à posição em que isso ocorre, né. No código a gente primeiro importa os pacotes, né, vamos usar aqui o bin e o SciPy, né. Então logo na linha 5 a gente já cria uma variável aqui que vai ser usada no nosso laço, né, que a gente vai calculando os momentos máximos a cada posição, né, cada posição da passagem do veículo, né. A gente também cria uma variável max momentos, max posições também, que vão salvar esse momento e as posições máximas a cada iteração. Então, dentro do laço, a gente cria um objeto do tipo bin, né, passando o valor de 10, né, que é o comprimento da ponte, os símbolos A e B na linha 12. Né. Depois a gente aplica os apoios do tipo roller e tipo pin, como está dado na figura. Depois disso, a gente aplica as forças. A gente coloca as forças, né, no caso, os valores de 8, 6 e 4 kN, e a posição vai depender da variável m, que está no nosso for. Então, a gente está movimentando o lugar que essas forças são aplicadas, né? Então, tudo dependendo de m. E o order aqui, que é necessário no caso dessa função apply load do SciPy, né, que a gente define como -1. Logo em seguida, a gente já exibe a figura, né, da ponte, né, da viga, com as forças aplicadas para ver como está sendo feito. A partir da linha 27, a gente resolve as forças de reação. É necessário também, né, a função solve for reaction loads. E em seguida a gente utiliza aqui na linha 32 a função max b moment, que retorna para nós o momento máximo causado por essa passagem, naquela iteração, e também retorna a posição em que isso ocorre. Então a gente salva em max momentos a força, o momento máximo, e em max posições a posição em que isso ocorre. A gente printa esse momento máximo e também printa as coordenadas em que isso ocorre. Logo após, a gente também plota aqui um gráfico de bend moment para ver o que está ocorrendo a cada iteração. Então a gente vai fazendo isso iterativamente até terminar a ponte, como vocês podem ver nas plotagens, e por fim a gente encontra, né, que o momento máximo encontrado durante essa passagem foi 34,12 kN vezes metro. Então, a gente olhando as figuras plotadas, nós podemos notar, né, que a iteração em que ocorre esse momento máximo de 34,12 kN vezes metro é aquela em que o veículo está no meio da ponte. Né? Então, a gente vê que a força de 6 kN do veículo está aplicada bem no centro da ponte. Isso gera o momento máximo. Então, olhando as figuras que a gente plotou, também é possível notar como ocorre esse processo.